Eu sou Marcelo Buzetto, sou professor, pesquisador e estou aqui a convite da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. É um convite para apresentar no programa Resenha esta obra que ajudamos a elaborar, a organizar. É uma coletânea de textos com o título Democracia e Direitos Humanos no Brasil, a ofensiva das direitas. É uma reflexão que reúne pesquisadores, professores universitários, reúne estudiosos da questão militar, das Forças Armadas, estudiosos que vêm debatendo nos últimos anos qual é a importância de uma reflexão crítica e progressista sobre o tema defesa nacional. Também reunimos aqui textos de importantes representantes do movimento Policiais Antifascismo. Então este livro é resultado de um projeto que vem se desenvolvendo desde 2019, principalmente apoiado, estimulado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, um projeto que tem o nome de Democracia, Direitos Humanos e Segurança na Ação Sindical. Então esse livro é resultado de um trabalho de pesquisa e de debates que desde 2019 vem realizando seminários com lideranças do movimento sindical, do movimento popular, pesquisadores, professores e professoras de diferentes universidades públicas do Brasil, com o objetivo de tentar compreender melhor a participação política de membros das Forças Armadas e das forças policiais nas lutas sociais ao longo da história do Brasil. Como nós atravessamos um período nos últimos 4 anos, onde observamos uma presença crescente de militares e policiais nos debates e na luta política nacional, vários deles se lançando como candidatos tanto ao executivo como ao legislativo, nós aproveitamos para fazer neste livro um estudo sobre a origem e o desenvolvimento dessa participação política de policiais e militares. Como isso vem acontecendo ao longo da história do Brasil. Mas o objetivo principal desse projeto, desses seminários, desses encontros, desses debates, que aconteceram inicialmente à distância, pelo meio virtual, porque quando esse projeto estava iniciando, fomos atingidos pela pandemia, mas depois começamos a nos encontrar em vários estados do Brasil, com lideranças do movimento sindical e pesquisadores presencialmente. Então esse projeto que foi organizado pela CUT também dedicou grande parte dos artigos que estão nesse livro, que é o volume 1, mas temos também o volume 2. Então são 2 livros, volume 1 e volume 2, que reúne cada um deles 12 artigos para tentar compreender principalmente a influência do chamado bolsonarismo nas forças policiais e nas forças militares. Nós reunimos bastante conteúdo com figuras importantes da pesquisa histórica sobre o tema Forças Armadas. Temos aqui a professora Suzelei, uma pesquisadora importante do tema das Forças Armadas. Temos aqui Ana Penido, que é uma conhecida estudiosa do tema Defesa Nacional e Forças Armadas. Reunimos artigos para tentar compreender a origem das principais organizações e forças políticas que são consideradas hoje como parte expressiva daquilo que se acostumou chamar de bolsonarismo. Também fomos estudar com bastante atenção, tendo a contribuição de intelectuais, pesquisadores e lideranças como Walter Pomar, como José Genuíno. Vamos tentar encontrar um pouco qual é a origem da chamada tutela militar, quando que as Forças Armadas começaram a participar de maneira mais ativa, mais intensa e mais direta das lutas políticas e sociais no Brasil, para chegar a uma conclusão
que vai ser bastante desenvolvida no livro, que as Forças Armadas nunca na história brasileira estiveram longe do poder político, nunca estiveram distantes. Sempre na história do Brasil houve uma cúpula muito importante, muito ativa e muito organizada das Forças Armadas que dirigiu politicamente os principais acontecimentos. Estiveram presentes em todos os momentos importantes e decisivos, principalmente do século XIX para cá, quando o Brasil, lá no final do século XIX, especialmente após a chamada Guerra do Paraguai, já estava constituindo, né, um exército nacional. E a gente percebe que a partir desse final do século XIX, quando o Brasil se torna uma república, ocorre um golpe militar, onde a liderança política das Forças Armadas vai ganhar bastante destaque. Depois observamos uma presença forte de militares discutindo temas políticos, no movimento tenentista, em 1922, que é um tema também deste livro, né? No volume 2, nós damos uma contribuição analisando os 100 anos do movimento tenentista, qual era o seu caráter, qual era a sua natureza, qual impacto teve naquele momento. 1922 é um ano muito importante na história do Brasil. Infelizmente, o ano de 2022 não foi um momento de reflexão sobre esse movimento tenentista. Apesar do governo Bolsonaro se dizer um governo que sempre valoriza os militares, percebemos que na história recente das Forças Armadas, esse episódio de 1922, ele foi esquecido, neutralizado, apagado, proibido. Então, ano passado, quando organizávamos o segundo volume deste livro, dedicamos um espaço para refletir sobre os 100 anos desse movimento tenentista ocorrido em julho de 1922, que nos chama a atenção, porque são jovens militares que estavam querendo participar da vida política nacional, mas estavam se organizando e lutando com um objetivo de construir no Brasil uma república com alguns valores, ideias, princípios e propostas que podem ser consideradas democráticas e avançadas para aquela época. O ano de 1922 foi marcado não só pelo movimento tenentista, onde militares de várias partes do Brasil, especialmente do sul do Brasil e aqui de São Paulo e Paraná, se levantaram, né, contra o governo federal, mas também foi marcado pela Semana de Arte Moderna de 1922, também foi marcado pela fundação do Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCB naquele período. Então este livro, essa coletânea, ela tem como objetivo não só analisar as relações entre forças armadas e forças policiais e o chamado bolsonarismo ou as ideias conservadoras e neofascistas, mas tem também como objetivo recuperar, resgatar a história da participação política de policiais e militares no Brasil. Também vamos analisar em alguns textos aqui outros momentos importantes, como a chamada Revolução de 30, né, liderada por uma figura bastante conhecida como Getúlio Vargas. Depois também a participação dos militares em diferentes movimentos e partidos políticos de esquerda, de centro, né, de direita, e a intensificação da luta de classes no Brasil e a presença dos militares nesse processo de intensificação, que foi o que aconteceu entre 1934 e 1935 no Brasil, quando se criou um grande movimento nacional antifascista, chamado Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, que em 1934 foi fundada, escolheu como seu presidente de honra Luiz Carlos Prestes, um antigo líder do movimento tenentista, conhecido como Capitão Luiz Carlos Prestes, conhecido também nas obras de Jorge Amado como Cavaleiro da Esperança, que é o nome de um livro de Jorge Amado, que retrata um pouco essa epopeia de um setor do movimento tenentista que vai depois
se organizar através do Partido Comunista do Brasil, através do Partido Socialista Brasileiro e através da Aliança Nacional Libertadora em 1934 e 1935. Então é um livro também que recupera uma parte importante da história brasileira. Quando falamos em militares aqui no livro, como falamos em forças policiais, nós vamos apresentar, a partir de diferentes autores, essa disputa que ocorreu no interior das forças policiais e das forças armadas entre 1922 e 1964. Então o livro traz uma reflexão para mostrar que nem sempre houve quase que exclusivamente oficiais das forças armadas e das forças policiais com posicionamentos de direita, de extrema direita, conservador. Nós também vamos observar que ao longo da história do Brasil, especialmente no período 1922 a 1964, surge uma corrente no interior das Forças Armadas, que era uma corrente com ideias e opiniões democráticas, progressistas, e que queriam discutir um projeto nacional de desenvolvimento com soberania, com justiça social, baseado na solidariedade entre os povos, na política externa independente, e entendiam que os militares não deveriam ser inimigos do povo, que os militares, que as forças armadas não deveriam ser utilizadas como uma força de opressão, de repressão, de violência contra um povo que se organizava por justiça, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida. Então houve sim, numa época da história do Brasil, um conjunto de militares e policiais que construíram uma corrente democrática, progressista, legalista, constitucionalista no interior das Forças Armadas. Esses dois livros, Democracia e Direitos Humanos no Brasil, mostram que essa construção democrática e progressista no interior das Forças Armadas e Policiais, ela foi interrompida com o golpe militar empresarial de 31 de março de 64. E de 64 a 85, houve uma limpeza nas Forças Armadas. Por exemplo, quando teve o golpe de Estado, em 64, aproximadamente 6.500 militares das Forças Armadas e Forças Policiais foram presos, foram expulsos, foram aposentados de maneira antecipada, com o objetivo de que eles não organizassem uma oposição ao regime militar. Também aqui trazemos textos e artigos de policiais militares, como é um artigo de José Burato, que é um pesquisador que escreveu um livro importante sobre a violência da polícia militar ao longo da história do Brasil. Ele faz uma pesquisa e resume isso no seu artigo sobre como a polícia militar foi criada no Brasil e se desenvolveu. E como a doutrina de segurança nacional, que já era uma doutrina muito forte nas Forças Armadas, também influenciou na formação das forças policiais. Como a polícia militar se transformou no Brasil numa força auxiliar do Exército na repressão a todo e qualquer movimento legítimo do povo que se organizava em algum momento para lutar por transformações sociais. Também temos Amaury Soares, um policial militar, sargento de Santa Catarina, membro do movimento Policiais Antifascistas, dirigente sindical, dirigente da Intersindical, falando sobre o tema de como os policiais têm se organizado no último período para participar da vida política do Brasil. Então é uma obra que a gente vai disponibilizar aqui para a Fundação Lauro Campos Marielle Franco, vai ficar disponível no acervo digital da Fundação. Essa obra é uma obra que foi elaborada originalmente pela Central Única dos Trabalhadores e a CUT gentilmente cedeu, autorizou a publicação através da Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, foi autorizado que a Fundação pudesse divulgar. Então são 2 livros que vocês encontrarão em PDF, completos à disposição para debate, para estudo, para reflexão sobre Forças Armadas, Forças Policiais, democracia e direitos humanos no Brasil.